mulheres ricas estão acabando com o relacionamento das mulheres pobres. Sim, meninas, elas estão. Elas estão criando na nossa cabeça uma concepção de homem que as mulheres pobres não conhecem. Por quê? As ricas, né? Aquela rica fica falando pra gente o tempo todo que ela não sai com o homem, que não leva ela no melhor restaurante da cidade, que não abre a porta do carro, que não pede Uber pra ela ir, pra ela voltar, e etc, e etc. E a gente que é pobre, a gente acredita nisso, né? Que a gente tem que achar um homem assim também. Só que deixa eu te explicar, gata. Aquela rica, todo mundo perto dela é podre de rico. Todo mundo que ela conhece tem dinheiro. Então, ou seja, se o homem não leva ela no melhor restaurante da cidade, ele não tá fazendo nada por ela. Nada. Porque ele tem muita condição pra isso. Porém, os homens pobres que a gente conhece, eles não têm condições pra isso. Às vezes você tá ali há 18 anos, menor aprendiz do supermercado, doido com você, e você não quer dar uma chance pra ele, por quê? Porque ele não vai pagar seu Uber de ida e volta. Gente, isso não existe. Pra quem é pobre, não. As pessoas ricas, elas são rodeadas de pessoas ricas. A gente não. O pobre, o relacionamento do pobre, ele vai muito além do amor. Ele vai da união de duas pessoas e a união de duas rendas. Então a gente tem que parar com isso, de achar que o homem tem que pagar tudo o tempo todo. É lógico que os homens precisam fazer esforço, sim, pra ficar com nós. Nós somos perfeitos, maravilhosos. Só que até onde os homens pobres têm condições de fazer isso? A gente tem que se atentar aos detalhes dos homens pobres também, gente. Não é porque o cara ganha R$1.300 que ele tem que te levar para um restaurante que custa 400, não, amiga. É fora da realidade dele. Se ele estiver fazendo isso pra você, aí você tem que largar ele mesmo. Porque ele não tem plano nenhum de futuro. Porque se ele leva você para jantar no restaurante que tem R$400, ele não tá economizando R$1 do dinheiro dele, não tá ajudando com R$1 em casa. Então, com certeza, digo e repito, as ricas estão acabando com os relacionamentos das meninas. Olá, senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscreva no canal e ative as notificações para o recebimento de novos vídeos. Pois bem, este foi o vídeo da moça, peço que os senhores tenham respeito por ela nos comentários, pois ela simplesmente fez uma análise, e uma análise muito bem fundamentada, muito inteligente e perspicaz a respeito do perigo que são essas influências que saem por aí propagando a sua perspectiva de mundo a respeito dos relacionamentos, falando que as mulheres têm direito a príncipes encantados, a caras que têm carro, a cara que tem capacidade de levá-las em restaurantes caros e não sei o que, e que no final das contas acabam iludindo e levando as mulheres a terem prospecções de relacionamentos totalmente fora da realidade. Isso basicamente acontece porque vários desses coaches, tanto homens quanto mulheres, que fazem conteúdo dirigido ao público feminino, entenderam que lançar frases com conclusões confortáveis ao ego feminino é uma maneira muito fácil de farmar seguidoras, né? Então você vê que boa parte do conteúdo dirigido ao público feminino é baseado nisso. E o que está acontecendo? Isso tem feito um estrago muito grande na cabeça de muitas mulheres, porque as faz simplesmente desejar algo que está totalmente fora da realidade da maioria dos brasileiros, porque como nós sabemos, o Brasil é um país pobre, extremamente desigual, com poder de compra horrível, e que a maioria das pessoas ganham ali entre R$1.000 a R$3.500 por mês. Então assim, basicamente esse tipo de exigência que é propagada por essas influências, por essas vlogs, são exigências completamente inatingíveis para a maioria dos homens, né? Então o que acontece é que existe um gap gigantesco entre aquilo que se propaga nas redes sociais e aquilo que as mulheres podem ter na vida real. Muitas levaram esse tipo de exigências para si e tiveram uma experiência muito ruim, muito frustrante em sua vida. E o que está acontecendo? Eu tenho percebido pouco a pouco uma espécie de despertar feminino em relação a isso, assim como aconteceu, por exemplo, com o feminismo, em que hoje em dia até existe esse feminismo de quinta onda que foi nomeado pelo Raccoon, onde boa parte do coletivo feminino, percebendo os excessos que o feminismo de quarta onda teve, né, que foi aquela coisa lá de ficar fazendo aquelas ações, aqueles protestos no meio da rua e etc, viram que aquilo de certa maneira poderia ser danoso à imagem feminina como coletivo, rejeitaram depois esses tipos de rótulos, ainda que elas não abrissem mão dos direitos e de boas parte das pautas que eram defendidas por esses coletivos femininos no passado, né? Mas elas viram que esse tipo de imagem grotesca que o feminismo trouxe
doce poderia ser danoso à imagem delas e começaram pouco a pouco a rejeitar alguns excessos. Então isso também tem acontecido com relação a esse tipo de conteúdo, né, que é completamente ilusório, completamente fantasioso e que, como a moça do vídeo fala, essas influências elas dizem a respeito de um mundo que elas vivem, porque boa parte delas tem uma condição financeira e vivem em um mundo onde elas têm acesso a pessoas que têm tais condições e que, dentro da perspectiva que elas têm, um homem que não faz o mínimo esforço, né, por exemplo, o cara não me leva num restaurante caro sendo que ele tem condição e etc, não move uma palha, realmente no mundo dela isso faz sentido, mas no mundo da maioria das pessoas, que é um mundo onde muitas pessoas inclusive têm dinheiro só para sobreviver e pagar as contas, né, esse máximo, esse mínimo, muitas vezes é o máximo que a maioria das pessoas consegue, né? Então ela tá certíssima, só que, e, por outro lado, essa espécie de despertar feminino é um negócio que simplesmente visa o pragmatismo. Ela simplesmente está sendo inteligente diante do ponto de vista pragmático da coisa. Ela sabe que o imperativo que ela tem, assim como o da maioria delas, né, é o imperativo da busca por recursos, onde o homem ele é simplesmente uma ferramenta utilizada para tal. Então, quando ela prospecta um relacionamento, ela sabe que diante da realidade dela, ela tem um teto máximo que ela pode conseguir. Então a mulher ela sempre tem esse instinto de prospectar o melhor que ela consegue diante de uma realidade palpável. O que aconteceu é que, devido a essas influências, esses estímulos que foram lançados no ambiente, as exigências delas começaram a ficar muito fora da realidade para o mercado de relacionamento brasileiro. E o que está acontecendo é que algumas, tomando consciência de que tem havido um estrago muito grande na cabeça de muitas e uma frustração muito grande, resolveram e estão pouco a pouco propagando uma mensagem de que, olha, vocês não podem ir na onda desse pessoal, o que está correto. Entretanto, os homens não podem achar que isso significa que, olha, elas estão tomando consciência. Não, meu amigo, isso aí é simplesmente pragmatismo, tá? Ela simplesmente está sendo pragmática, tá? E que, na minha opinião, é o melhor que elas podem fazer mesmo, tá? É serem pragmáticas e agirem de acordo com a realidade para obter aí um melhor êxito no mundo dos relacionamentos. Então, se alguma mulher estiver me assistindo, a melhor opção que você tem é essa, é ver de acordo com a sua realidade qual é o melhor homem que pode te assumir e não ficar exigindo essas coisas aí que essas influências botam na sua cabeça que você tem que exigir, de que, olha, você tem que ter um príncipe encantado. Não existe príncipe encantado, tá? O que existe é simplesmente você pode prospectar aí um homem que seja bom, que tenha bom caráter e que seja um cara esforçado, pelo menos, que se esforce de te agradar, mas que não vai ser muitas vezes um cara muito bonito, muitas vezes não vai ser um cara muito bem afeiçoado, às vezes pode ser um cara até de certa maneira um pouco tímido, não vai exalar aquela típica confiança de um cara que é naturalmente desenrolado, cafa e tal, mas que é um cara que muitas vezes pode te amar de verdade, é um cara que muitas vezes pode, em seu relacionamento, procurar o seu bem na medida do possível, tentar te fazer feliz, né? Ainda que eu, pessoalmente, não acredite em amor entre homem e mulher, eu acredito simplesmente em necessidades, ainda assim é possível você ter um bom relacionamento baseado nisso, baseado em você fazer uma pessoa feliz e a outra pessoa tentar te fazer feliz também, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comentem aquilo que vocês pensam nos comentários, se vocês concordam, se vocês discordam, e até mais!